Bom dia, abençoados do Senhor, graça e paz, amém? Amém. Aqui estamos para mais um culto de domingo pela manhã, glória a Deus. Antes de começarmos a louvar o Senhor e adorá-lo, eu gostaria de compartilhar um versículo com os irmãos que se encontra em Salmos 147:1, que diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores a nosso Deus, pois isso é agradável e decoroso é o louvor. Aleluia, Salmos 147:1, hein? Geração Shekinah, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos adorá-lo, amém? Amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor, meu amor. Vai louvar o Senhor com o papai? Vai. Luz das nações, dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te. Dá os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todo, tu és exaltado, entronizado nos céus, humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. E eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno,
ao Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos Glória a Deus. continuar adorando o Senhor. Aleluia. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 No Senhor, só no Senhor terá paz. Só no Senhor você encontra o amor. Só no Senhor você encontra o perdão. Só no Senhor você encontra a salvação. Só no Senhor você encontra o consolo. Só no Senhor você encontra o refrigério. Aleluia! Esse lugar é no Senhor. 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 Glória a Deus. Só no Senhor, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, meus amados. Atos 2:42 e os 4 pilares da igreja. Devocional. O que é devocional? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos deixando Deus falar conosco. E quando oramos,
nós estamos falando com Deus. Isso é um diálogo. E quando há um diálogo, há amizade, há comunhão. E a devocional é algo que o crente precisa fazer todos os dias para que ele possa ter diálogo, possa ter comunhão com Deus. O estudo da palavra e a oração é necessário para que o crente possa ter sempre, todos os dias, contato direto com nosso Pai, o nosso Deus. Sou o pastor Aías Miranda e meu objetivo é passar para você um pouco do pouco que sei da palavra de Deus. Hoje estaremos iniciando a revisão do capítulo número 2 da Escola Bíblica Dominical. O tema da lição é a natureza humana. O texto base se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e Efésios capítulo 2, dos versículos 4 ao versículo 10. Convido você a pegar a sua Bíblia e a sua revista e estaremos lendo a palavra de Deus neste momento. Leamos Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 10, diz o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Para nós entendermos o assunto desta lição, que fala sobre a natureza humana, é imprescindível que analisemos um pouco esses versículos lidos. Sem entendermos os textos lidos, não será possível compreendermos o assunto desta lição. É um assunto um pouco mais puxado que do capítulo 1 da lição, mas juntos e com a graça de Deus poderemos estar aprendendo um pouco mais sobre esse assunto. No versículo 7 de Gênesis, que acabamos de ler, diz que o homem foi criado do pó da terra. E depois Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Nós vemos aqui duas naturezas, ou duas vidas. Uma vida física e uma vida espiritual. Quando o homem foi criado, foi feito do pó da terra, ele se tornou um ser com uma vida, ou seja, uma vida física. E a palavra de Deus diz que essa vida física, no final dos seus dias, ele morrerá e esse corpo físico voltará ao pó de onde veio. Mas quando Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, Deus passou para o homem uma pequena partícula de si mesmo, ou seja, deu ao homem do seu espírito. O homem passou a ter uma segunda vida, uma vida espiritual, uma vida imortal. O homem não foi criado por Deus para morrer. O homem foi criado por Deus para ser um ser eterno. Mas por causa do pecado, o homem veio a cair, veio a morrer. Vamos entender isso. Quando Deus falou para Adão e Eva que eles não poderiam comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comessem dela, morreriam, e Eva chegou diante daquela árvore, começou a observá-la, e de repente a serpente
ofereceu aquela fruta para ela e disse para ela que se ela comesse daquela fruta, na realidade ela não morreria, mas passaria a ter conhecimento assim como Deus. Eva acreditou na serpente, tomou daquela fruta e comeu. Eu fico imaginando que após ter comido aquela fruta, ela deve ter tocado em seus braços, em seu corpo e imaginado: ué, mas eu não morri? Eu continuo viva? Na realidade, ali naquele momento, ela morreu espiritualmente e iniciou-se em seu corpo físico o processo de morte. Dali para frente, os dias, tanto de Eva como de seu marido, o Adão, eles iniciaram um processo de morte. A data da sua morte foi marcada ali, naquele momento, naquele instante. Eu falei que o ser humano tem duas naturezas, física e espiritual. E naquele momento, repetindo, naquele momento, ela morreu espiritualmente e iniciou-se um processo de morte física. Quando nós nascemos fisicamente, nós temos apenas uma vida. Mas quando nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ter uma segunda vida, que veremos daqui a pouco, no versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. Ou seja, se eu nasci uma só vez, eu morrerei duas vezes. Morrerei fisicamente e morrerei espiritualmente. Mas se eu nascer duas vezes, nascer fisicamente e nascer espiritualmente, aceitar a Cristo, receber a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu morrerei somente uma vez, somente fisicamente, porque a minha vida vai estar eternamente na presença de Deus. No livro de Efésios, que nós lemos, capítulo 2, versículo 4 em diante, vamos analisar a palavra misericórdia, que está no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras: compaixão mais coração, que quer dizer um coração compadecido. Essa é a misericórdia de Deus para conosco. Ele tem um coração compadecido por nós. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele não tem como expressar a quantidade dessa misericórdia de Deus. Então ele não fala que Deus é rico em misericórdia. Ele diz que ele é riquíssimo em misericórdia. Ou seja, a quantidade de misericórdia que Deus tem para com o homem é algo que não se pode contar. E o versículo continua dizendo que pelo seu muito amor com que nos amou. Eu prefiro colocar a misericórdia da seguinte maneira: é a parte prática do amor. Quando você executa o amor, quando você pratica o amor, você está exercendo a misericórdia. E o texto fala que pelo seu muito amor com que nos amou. Ou seja, o amor de Deus foi tão grande, mas tão grande, que mesmo nós estando mortos, que fala no versículo 5, em nossas ofensas, em nosso pecado, mesmo assim, ele nos vivificou. Essa palavra vivificar quer dizer tornar a viver, ou viver de novo, viver novamente. Quando ele fala que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele fala de alguém que está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Ou seja, o homem está vivo, ele levanta pela manhã, ele vai para o seu trabalho, ele volta do seu trabalho, ele tem uma família, ele está vivo fisicamente, mas ele não teve ainda uma experiência espiritual com Cristo. Então ele precisa o quê? Ele precisa vivificar, ele precisa tornar a viver, ele precisa viver novamente, ele precisa receber uma segunda vida.
E no versículo 6 fala o seguinte: ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui está falando do estado futuro do homem, o estado futuro, a sua presença com Cristo. Ressuscitou juntamente com ele. Se nós morrermos com Cristo, nós vamos ressuscitar com ele. Mas essa morte aqui é morte para o pecado, e o viver é viver para Cristo, para que nós possamos entender, compreender a diferença entre morte física e morte espiritual, morte para o pecado e vida para Cristo ou vida com Cristo. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Só há salvação porque há condenação. Nós só falamos de salvação porque há uma necessidade de o homem ser salvo. Se não fosse necessário que o homem fosse salvo, não se falaria de condenação e nem se falaria de salvação. Então nós só falamos de salvação por quê? Porque existe uma condenação. Mas como é que é isso? Como isso funciona? Imagina uma montanha bem alta, bem grande, e dentro dessa montanha tem uma caverna muito escura, bem profunda, por baixo dessa montanha. E nós, eu e você, estávamos ali presos, dentro dessa caverna. E do lado de fora tem 3 seres superpoderosos, guardando a entrada dessa caverna e ninguém pode entrar. Quem são esses seres? A lei, o pecado e a morte. Nós estávamos condenados nas mãos desses 3 seres, como se nós tivéssemos sido presos ali e que dependêssemos de um resgate para sermos tirados daquele local. Nós fomos sequestrados. E o preço para que esse sequestro terminasse é sangue. Só que não é um sangue qualquer, um sangue de qualquer pessoa, de qualquer um. Deveria ser sangue de alguém inocente, um inocente. E por meio da fé, diz o texto, o crer em Cristo como nosso Salvador, o sangue de Cristo foi capaz de nos libertar desta condenação da lei, do pecado e da morte. E o versículo 8 ainda fala que isso não vem de vós, é dom de Deus. O que quer dizer isso? Não adianta eu tentar resolver o meu problema do pecado que eu não vou conseguir resolver. Para resolvê-lo, eu preciso ir a Cristo, porque somente Ele tem capacidade, somente Ele tem poder para fazê-lo. É algo que não tem como o homem por si só resolver. A palavra de Deus fala que se o homem tentar salvar a sua própria alma, o preço é caríssimo. E tudo aquilo que ele tem se esgotaria bem antes de ele conseguir adquirir a sua própria salvação, ou a salvação por si mesmo. Então o que acontece? Não vem de nós, é dom de Deus. Dom é algo imerecido, algo que recebemos sem merecer. E é assim que Deus fez para com o homem. Ele nos deu de presente essa salvação. Ele nos libertou da condenação da lei, do pecado e da morte através do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o versículo 9 diz que não vem das obras. Não vem das obras. O que são boas obras? Muitas pessoas creem que fazendo boas obras, ajudando o próximo necessitado, ele poderia adquirir ou conseguir a sua salvação. Nós vemos várias pessoas que trabalham, que agem, vivem desta maneira, praticando boas obras, achando que através daquilo de bom que ele faz, ele poderia substituir o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se não houvesse necessidade do sacrifício de Cristo, Deus não haveria enviado o seu Filho. Ele simplesmente nos mandaria praticar boas obras
e Cristo não precisaria ter morrido. Mas o que são boas obras, segundo a palavra de Deus? Em Isaías capítulo 64, versículo 6, diz o seguinte: todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça, quer dizer, nossas boas obras, são como trapo de imundícia. Vamos entender bem o que é isso. As nossas boas obras são como trapos de imundícia. Hoje em dia as mulheres elas usam algo chamado absorvente em seus momentos, que ela tem todo mês. Ela precisa de usar o absorvente para poder se manter limpa, se manter pura. Mas no passado, no período em que foi escrito aqui a palavra de Deus, cerca de 3.500 anos atrás, 1.500 anos antes de Cristo, elas não tinham esse capricho. E elas usavam a roupa quando estava velha, elas rasgavam pedaços de panos e usavam para conter o sangue que ela liberava nesse período menstrual. E esses panos era retirado e lançado fora, deveria ser enterrado fora do arraial, porque era considerado como algo imundo, algo impuro. E o profeta Isaías aqui ele compara as nossas boas obras a isso, a trapos de imundícia, ou seja, algo que não serve para nada, que deve ser jogado fora, enterrado, não tem valor nenhum para Deus. Mas o versículo 10 fala o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Enquanto no versículo 9 diz que as nossas boas obras não servem para nada, no versículo 10 diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas qual seria a diferença de um versículo para o outro? No versículo 9 se refere às boas obras de alguém que não tem Cristo como seu Salvador. Enquanto que no versículo 10 fala das boas obras daqueles que foram criados em Cristo para elas, para assim praticá-las. Porque somos feitura sua. Feitura de quem? Feitura de Deus. Se trocarmos a palavra sua pela palavra dele, seria porque somos feitura dele. Ou se trocamos a palavra sua pela palavra Deus, ficaria porque somos feitura de Deus. Ou seja, fomos criados por Deus, somos criatura de Deus, mas criados em Cristo para as boas obras. O que quer dizer isso? O ser criatura de Deus, o ser criado por Deus, não nos dá o direito de fazer boas obras e acreditar que por elas nós sejamos salvos. Somos criatura de Deus? Sim. Mas precisamos o quê? Ser criados em Cristo, ou seja, um novo nascimento. E a partir desse novo nascimento, aí nós temos o dever de praticar as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É um dever nosso, de cada um de nós, fazer as boas obras, a partir do momento que cremos em Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Precisamos entender, já falei sobre isso, vou repetir, o ser humano foi criado com corpo, alma e espírito. Assim como o nosso Deus Assim como o nosso Deus é um Deus trino, ele é um ser completo em sua trindade, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Ele quis assim fazer o homem também um ser trino, formado de corpo, de alma e de espírito. Mas no momento em que o homem crê em Cristo como seu Salvador, ele além de corpo, alma e espírito,
ele passa a ter o Espírito Santo de Deus em sua vida. Ou seja, ele deixa de ter 3 partes e passa a ter 4 partes: corpo, alma e espírito. O texto aqui fala que essas 3 partes, ou ser completo, deve ser conservado irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tessalonicenses 5, versículo 23, que já citamos. Essa palavra irrepreensíveis no grego quer dizer amemptos, que quer dizer sem culpa, sem falta, inocente. O ser humano vai chegar um momento em que ele estará diante de Deus. E não será um ser incompleto, porque Deus não faz nada incompleto, Deus faz tudo completo. Então o ser puro, sem culpa, sem falta, inocente, vai estar na presença dele, corpo, alma e espírito. Mas eu pergunto, mas e se o corpo, a alma e o espírito vai estar conservado e irrepreensível para a vinda do Senhor? Então somente quem é vivo poderá subir? E os que morreram? A palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, diz que não podemos ser ignorantes a respeito dos que dormem. Ele começa a explicar como isso vai acontecer. E no versículo 17 diz: porque depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele, nas nuvens, para o encontro do Senhor. Mas antes de os vivos irem ao encontro dele, primeiramente os mortos irão ressuscitar. Versículo 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não iremos primeiro. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Sim, vai ressurgir. Mas e aí? A pessoa já morreu. Da lição passada eu falei que o corpo voltaria ao pó de onde veio. Nesse dia, os corpos ressuscitarão e se juntarão a ele, alma e espírito, e o ser inteiro, completo, irrepreensível, estará indo à presença do Senhor, diz a palavra de Deus. A ideia de estudarmos esse assunto, primeiramente é para conhecer a natureza do homem, identificar a parte divina plenamente inserida na dimensão físico-biológica do ente humano. É também rejeitar com firmeza ofertas ou opções de natureza mundana que venham a influenciar negativamente a natureza humana. Não podemos deixar que a natureza humana seja influenciada pela natureza mundana. Nós vivemos neste mundo, mas não podemos fazer parte desse sistema mundo. E desenvolver um caráter cristão equilibrado, que agrade a Deus, no qual o Senhor é glorificado no corpo, celebrado na alma e adorado no espírito. Ter um caráter cristão equilibrado. Nós não podemos ser extremista, nem para um lado e nem para o outro. Ser cristão equilibrado é servir a Deus com consciência, com inteligência. É saber o que está fazendo e por que está fazendo. O Senhor é glorificado no nosso corpo. O Senhor é celebrado na nossa alma. E o Senhor é adorado em nosso espírito. Ou seja, para irmos a Deus, nós precisamos que todo o nosso ser esteja voltado para isso. Com o corpo eu glorifico, com a alma eu celebro, mas para adorar o Senhor, somente
em espírito. Uma pergunta para você. Se somente podemos adorar ao Senhor em espírito, os animais adoram ao Senhor? Em Salmos 148, 149 e 150 fala a respeito disso. Toda a natureza criada por Deus, ela foi ordenada a ela que deve louvar ao Senhor. Vamos ver alguns versículos do 148 de Salmos para confirmar aquilo que estamos dizendo. No versículo 2 do 148 fala que todos os seus anjos devem louvar ao Senhor. Todos os seus exércitos celestiais devem louvar ao Senhor. Versículo 3. O sol, a lua, as estrelas. Versículo 4. Os céus, as águas. Versículo 7. Monstros marinhos das profundezas dos oceanos, relâmpagos, saraiva, neve, nuvens, ventos, os montes, árvores frutíferas, os gados, os répteis, aves voadoras, reis da terra, todos os povos, príncipes, juízes da terra, jovens, velhos, crianças, todos devem louvar ao Senhor. Versículo 6 do 150. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Mas há uma diferença. Tudo o que tem fôlego deve louvar ao Senhor, mas somente o homem pode adorá-lo. Porque somente o homem foi criado por Deus, com corpo, alma e espírito. E essa pequena partícula de Deus que está em nós, que é o espírito do homem, ele tem necessidade, ele precisa buscar a Deus. E isso só pode acontecer de espírito para espírito. O homem, na sua parte espiritual, ele busca adorar a Deus, que também é um espírito. Ou seja, toda a criação, repetindo, toda a criação deve louvar ao Senhor, mas somente o homem deve adorar ao nosso Deus. Terminamos aqui a introdução do capítulo 2 da nossa lição, a natureza humana, e na próxima aula estaremos iniciando o tópico 1 e 2, falando sobre dicotomia, tricotomia, monismo e a natureza biológica do corpo. Ou seja, estamos somente iniciando, introduzindo ao nosso aprendizado. Que o Senhor nos abençoe. Amém.